Olá, meu nome é Natália, eu sou aluna da Engenharia Elétrica da Escola Politécnica e vou apresentar para vocês a minha pesquisa sobre a classificação de arritmias usando redes neurais convolucionais, que foi orientada pelo Dr. Renato e pelo professor Magno. As arritmias cardíacas são alterações no ritmo cardíaco normal que se manifestam como sequências de batimentos irregulares. Elas são algumas das doenças cardiovasculares mais comuns e, portanto, fazem parte do grupo de doenças que são a maior causa de morte no mundo nas últimas 2 décadas. Para detectar as arritmias, os cardiologistas devem analisar o sinal de eletrocardiograma ou ECG. Esse sinal pode ser captado por diversos arranjos de eletrodos chamados de derivações. Os eletrodos podem ser posicionados na região torácica ou nos membros. Aqui temos ilustradas as duas derivações de sinal para um paciente sem arritmia e para um paciente com arritmia. Os elementos mais importantes do sinal de ECG estão destacados aqui. Eles são a onda P, que indica a exploração atrial, o compasso QRS, que indica a exploração ventricular, e a onda T, que sinaliza a repolação ventricular. A análise manual desse sinal demanda muito tempo dos cardiologistas e dificulta resultados imediatos. É necessário, por vezes, até uma semana de gravação para identificar certo tipo de arritmia. Por isso, diversas técnicas computadorizadas têm sido propostas na literatura para auxiliar esse diagnóstico. Mas em diversos trabalhos, os autores apresentam resultados favorecidos por abordagens que não são realistas. Devido a fatores como orientação da massa cardíaca, condutividade e ordem de ativação dos músculos cardíacos, a morfologia do sinal de ECG é distinta para cada paciente. Neste trabalho, estudamos o impacto de utilizar os batimentos de um mesmo paciente nas duas fases da rede de treinamento e testes. Para realizar esse estudo, reproduzimos uma arquitetura de uma rede CNN de um artigo recente, seguindo duas abordagens distintas. A primeira abordagem é realizar uma validação cruzada usando os batimentos dos mesmos pacientes das duas fases da rede, dividindo os dados aleatoriamente em 10 conjuntos, com a mesma quantidade de batimentos em cada. A segunda abordagem é separar os dados de cada fase considerando gravações inteiras dos pacientes, sem repetir os pacientes entre as fases, seguindo a divisão proposta por Chazal, considerada como estado da arte na divisão realista, sendo DS1 para o treinamento e DS2 para o teste. Para isso, foi usado o banco de dados do MIT, que contém 48 gravações ambulatoriais de 30 minutos e 2 derivações. Os dados desse banco podem ser divididos entre 5 classes distintas, recomendadas pela AMI, que são objetivos da classificação. Essa classificação de batimentos normais, supraventriculares, ventriculares, batimentos de fusões e batimentos desconhecidos ou de marca-passo. Em geral, as técnicas computadorizadas da literatura realizam a classificação do sinal de ECG em 4 passos. O primeiro passo filtra ruídos de diversas origens e identifica o complexo QRS de cada batimento. O próximo passo é segmentar o sinal, identificando os limites das ondas P e T e do complexo QRS. A extração de características determina as características mais relevantes para a classificação. Por fim, faz a classificação. No caso das CNNs, a etapa de extração de características é realizada de forma intrínseca pelas operações de convolução e subamostragem. Os artigos recentes que utilizam CNNs para análise do sinal de ECG enaltecem essa propriedade. Com isso, produzimos a arquitetura da CNN, que é composta por 3 camadas convolucionais, 3 camadas de funções max pooling e 3 camadas totalmente conectadas. A entrada da rede é de 260 amostras da primeira derivação. A primeira camada convolucional tem 5 filtros de tamanho 3, a segunda tem 10 filtros de tamanho 4 e a terceira 20 filtros de tamanho 4, todas com Stride 1. Além disso, as funções max pooling todas têm tamanho de filtro igual a 2 e se deslocam com Stride 2. E por fim, as camadas totalmente conectadas possuem 30, 20 e 5 neurônios. Em todas as camadas foram usadas funções Liquid com alfa igual a 0,1, com exceção da saída em que foi usada Softmax. Foi usada também a função custo de entropia cruzada categórica e o algoritmo de otimização de gradiente descendente com momento beta igual a 0,7. Simulando essa rede, obtivemos a matriz de confusão da primeira abordagem ilustrada aqui. Percebemos um desempenho muito bom do classificador, com métricas de sensibilidade e precisão muito altas. Embaixo está indicada a matriz de confusão do artigo cuja rede e arquitetura foram reproduzidas aqui. Na segunda abordagem, percebemos desempenho insatisfatório para a mesma arquitetura de rede, com métricas muito baixas. Abaixo mostramos o artigo de Chazal, considerado como estado da arte. Comparando os resultados, a rede reproduzida tem métricas semelhantes ao do artigo original, inclusive com algumas métricas superiores, como na precisão das classes S, V e F. Já com relação ao comportamento da rede ao se trocar a abordagem, percebe-se que na classe N há uma pequena diminuição das métricas, mas os valores ainda são consistentes com os de Chazal. Na classe V, as métricas sofrem uma diminuição maior. Porém, nas classes S e F, as métricas são reduzidas drasticamente, o que é acentuado pelo desbalanceamento de dados. Uma proposta usada pelos artigos que seguem a primeira abordagem é a sobremostragem os dados, gerando exemplos sintéticos. Essa prática acentua ainda mais o overfit provocado pela repetição de pacientes nas duas fases. Uma outra proposta que auxilia na classificação, na abordagem 2, é usar funções custo com pesos para cada classe. Concluímos que a abordagem 1 não é clinicamente realista e que a extração de características automáticas dos CNNs não favorece a classificação na abordagem 2. Também concluímos que o desbalanceamento prejudica a obtenção de bons resultados na abordagem realista e que a sobremostragem melhora o desempenho na abordagem não realista porque acentua o overfit. Gostaria de agradecer ao FAPESP, a CNPq e a CAPES por financiar esse projeto.